Depois de liberar o acesso de familiares sem comunicação prévia, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Jair Bolsonaro receba a visita de aliados. Direto para Brasília, Janaína Camilo chegando. A movimentação na casa do ex-presidente deve ser intensa nos próximos dias, essa é a expectativa. Bem-vinda, Janaína. Muito boa noite para você, Tiago. Exatamente. Uma expectativa de uma movimentação cada vez mais intensa ali, porque o ministro Alexandre de Moraes ele tem analisado vários pedidos que estão chegando, Tiago, ali dentro do processo da qual o Jair Bolsonaro é réu, né? Pedidos ali de visita ao ex-presidente. O ministro tem feito essa análise e hoje já liberou ali um primeiro grupo para fazer essa visita. Um desse grupo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio de Freitas chegou na casa de Bolsonaro por volta ali de 2h30 da tarde. Inclusive, ele desembarcou em Brasília horas depois, assim, poucas horas depois de ter recebido essa autorização do ministro Alexandre de Moraes. Então, ele ficou por cerca de 1 hora na casa de Jair Bolsonaro, lembrando que ele fez esse pedido para visita alegando razões humanitárias. Ele não chegou ele entrou e saiu, Tiago, ali da casa sem falar com jornalistas, mas no momento, depois de uma outra agenda, ele acabou sendo questionado pela imprensa sobre essa reunião com o Bolsonaro e disse que apenas que Bolsonaro passa bem. Ele foi bem sucinto, ele resumiu muito bem ali o que ele não disse que ele conversou com o Jair Bolsonaro, apenas disse isso, que o ex-presidente passa bem. Quem também foi autorizado a visitar Jair Bolsonaro foi a vice-governadora aqui do Distrito Federal, Celina Leão. Hoje ela esteve com o Bolsonaro. Quem também foi autorizado, 3 parlamentares do PL, que inclui ali o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o deputado Luciano Zucco. Tem também um empresário, que é um empreiteiro, que fez uma reforma na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis. Ele também foi autorizado e todos esses parlamentares e esse empreiteiro, eles vão visitar Bolsonaro na semana que vem. Alexandre de Moraes, inclusive, até estipulou ali horários para essas visitas. É uma visita por vez e elas devem acontecer entre as 10 horas da manhã e as 6 horas da noite. Lembrando que Bolsonaro também recebeu no início da semana, na segunda-feira, quando ele foi decretada a prisão domiciliar, ele recebeu a visita de Ciro Nogueira, o presidente do PP. Lembrando que inicialmente essas visitas, elas estavam restritas ali a todas as pessoas, só estavam mesmo permitidos ali, sem autorização prévia, a visitar Bolsonaro, os advogados dele. Mas aí Alexandre de Moraes ontem estendeu essa permissão ali, não há necessidade de avisar o Supremo antes, os familiares de Bolsonaro, né? Os filhos dele, netos dele, esposas também dos filhos foram autorizados. E hoje, Tiago, o ministro também estendeu essa permissão aos médicos de Jair Bolsonaro. 4 médicos específicos que acompanham Bolsonaro, que inclusive participaram da última cirurgia dele do abdômen, também foram autorizados a visitar Jair Bolsonaro sem nenhuma necessidade de aviso prévio, né? Em qualquer momento eles podem visitar Bolsonaro. Só tem uma questão aí dentro dessa decisão de hoje, onde o ministro autoriza esses médicos a visitar Bolsonaro a qualquer momento. O ministro diz o seguinte, que em caso de urgência, de necessidade de Jair Bolsonaro ter que ser internado, isso deve ser avisado com 24 horas de antecedência. Isso chamou muita atenção nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nessa mesma decisão, ele também entendeu ali que os seguranças que acompanham Jair Bolsonaro, pelo fato dele ser ex-presidente, ele tem esse direito, né, de sempre andar com seguranças. Esses seguranças, eles também estão a todo momento permitidos ali de estar com o ex-presidente. Essas foram as decisões ali do ministro Alexandre de Moraes de hoje. Tiago. E só para acrescentar rapidinho, quem mais pode se encontrar com o ex-presidente em breve, né? Você já deu a lista dos que podem estar por aí, mas em breve. Pois é, Tiago, desde segunda-feira, vários pedidos têm sido ali apresentados ao STF de vários políticos do Congresso Nacional, de aliados, muitos deputados do PL, líderes ali da oposição no Congresso Nacional, como, por exemplo, o próprio líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, ele também fez esse pedido. Em breve, o ministro ele deve fazer essa análise e fazer mais uma liberação de mais pessoas que possam visitar Jair Bolsonaro pelos próximos dias. Essa é a expectativa.
Perfeito. Janaína Camelo, com o Judiciário em Brasília, até daqui a pouquinho. Vou chamar os nossos comentaristas. Recebo aqui nos estúdios o Cristiano Vilela. Bem-vindo sempre, Vilela. Aqui no nosso telão, a Dora Kramer, todos os dias com a gente. Deixa eu começar pedindo a gentileza da Dora começar pelo Vilela para questões jurídicas. O que nós estamos acompanhando, ao que tudo indica, o ministro Alexandre de Moraes está afrouxando um pouco as regras, a visitação. Hoje, o governador de São Paulo esteve na casa dele em Brasília. Isso deve estar acontecendo por quê, na sua avaliação? Vilela, bem-vindo, boa noite. Olha, Tiago, uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É importante a gente destacar que essa prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, ela é uma prisão acautelatória, não existe uma condenação efetiva, não existe algo que faça com que obrigatoriamente ele deva ficar encarcerado, excluído do convívio social. Há uma medida no sentido de evitar que ele pratique algum ato que possa eventualmente atrapalhar investigações ou gerar algum tipo de dano ao curso das investigações existentes. Nesse sentido, não havendo em situações onde não haja nenhuma periculosidade na visão do juiz, na visão, no caso do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, através do seu relator, pode eventualmente estabelecer exceções. E aí, no caso, nós estamos falando de governadores de estado, estamos falando de familiares, de médicos, são pessoas que vão eventualmente fazer com que não haja nenhum contexto que possa causar algum prejuízo. Diferentemente, caso haja um interesse muito grande de outras lideranças, de outros políticos, aí sim, aí pode também transformar num beijamão em relação ao ex-presidente. Aí eu não tenho dúvida que num contexto como esse, o Supremo Tribunal Federal já não autorizará um grande número de visitas. Dora, e politicamente, para ele receber os aliados, como o governador Tarcísio de Freitas, o Vilela citou o beijamão, né? Não é tanto assim, mas de qualquer forma, ele recebe os aliados e consegue conversar sobre política e o que o campo político dele pretende fazer. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, isso a gente vê que ali foi bem organizado, né? Porque, como o Vilela disse, ele não está condenado ainda. E tem toda uma regra, você vê que é uma visita por vez, não vai ser festa, entendeu? Assembleia de partidos políticos, não. É uma visita por vez, familiares, médicos e advogados, seguranças liberados com trânsito livre, então está tudo dentro dos conformes. Nas medidas cautelares não tinha nada que falasse sobre isso, desde que não usem uma visita, resolva ali usar as redes sociais e depois dizer que não entendeu direito a regra do ministro, está tudo ok. E politicamente, na política agora eu acho que vai ser um beijamão sim, porque o que vai se notar não é quem vai, é quem não vai, quem não pedirá essa autorização para visitar o Bolsonaro. Aí eu acho que vai ser anotado num caderninho ali do clã Bolsonaro. A informação que acaba de chegar, o ministro Alexandre de Moraes possivelmente vai levar a análise da defesa Jair Bolsonaro, o pedido para que a prisão domiciliar seja revogada, ele pode levar essa análise para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Juridicamente, o que isso representa e, claro, aí é uma decisão. Se a maioria decidir por ele não precisa mais cumprir essa prisão domiciliar, aí ele só fica com a tornozeleira, imaginamos, né? Exatamente, Tiago. Numa situação como essa, onde se trata de uma decisão monocrática tomada pelo relator do processo, é comum que diante de um recurso, é praxe diante de um recurso, seja levado, em matérias que não haja uma urgência, algo imediato, que seja levado à turma para que a turma possa fazer a análise, o colegiado possa fazer a análise do caso. É algo que vai acontecer, algo normal em relação à tramitação do processo. Agora, não me parece que vai haver nenhuma grande mudança. Até agora, todas as decisões que foram tomadas monocraticamente, mas que foram submetidas ao colegiado, todas elas foram mantidas. Então, nos dá pelo menos esse prognóstico de imaginar que mais uma vez teremos uma decisão confirmada e também, com isso, mantendo a prisão domiciliar por parte do ex-presidente Bolsonaro. Ô Dora, o recurso anterior foi 4-1 contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, será que isso pode se repetir? Não tem como projetar? Pode ser tudo diferente?
Olha, as expectativas sobre as projeções que as pessoas fazem, né? A gente pode até, claro que sempre pode haver uma surpresa, mas nesse caso, todas as projeções são de realmente de um 4-1 e, de repente, até um 5-0, dependendo da posição do ministro Fux. E nesse momento, eu acho que, principalmente nesse momento em que houve ontem, por exemplo, a manifestação do ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, reafirmando o apoio da Corte, a coesão da Corte em torno das decisões do ministro Alexandre de Moraes, seria, no mínimo, um contrassenso, iria contra essa posição e o decano não externou da cabeça dele, só evidentemente que fez uma consulta antes ali ao colegiado para poder externar essa posição. Então isso estaria, se houvesse, por exemplo, uma derrubada da decisão do ministro Alexandre de Moraes, estaria contra essa corrente aí que foi expressa ontem com muita veemência e clareza pelo ministro Gilmar Mendes.